Seja muito bem-vindo a mais um episódio daqui do Vida no Corre. E olha só, o cara que eu vou conversar hoje é um cara que foi militar, um cara que passou por muitos problemas psicológicos, físicos também, teve que ter uma adaptação absurda. E ele vai estar falando um pouquinho, vai estar explicando aqui um pouquinho do que ele fez para passar por esses problemas todos. Ele teve depressão, teve um problema sério físico na mão direita, ele teve que se reinventar. E ele vai passar aqui hoje a experiência dele, o que ele teve que fazer, as experiências que ele teve no decorrer com os problemas, que foram coisas muito pesadas. E eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida a história desse cara. Mas antes de chamar ele aqui, eu quero pedir encarecidamente para você deixar o seu like, para você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho das notificações, porque cada vez que a gente tiver um episódio novo, um vídeo novo aqui no canal, já chega em primeira mão para você. Então, não se esquece, se inscreve para você que não é inscrito, não deixe de ativar o sininho das notificações, já deixa o seu like aí, senta o dedo no like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, vou chamar o meu grande amigo, meu irmão, o mestre Felipe Lima. Fala, mestre! E aí, mestre, tudo bem? Como é que Tudo você ótimo, tá, mestre? Tudo ótimo. Para você que está aqui nos assistindo, você vai me ouvir muito falar mestre. Por que eu falo sempre mestre? Inclusive, o Felipe já teve aqui no nosso canal. Eu vou estar colocando aqui no link da descrição uma aula que ele deu sobre renda fixa. Vou estar deixando aqui no link da descrição, porque ele já participou aqui de lives aqui no nosso canal e foi incrível. Inclusive, nós temos que fazer outra, mestre, sobre renda variável. Lembra que a gente ia falar sobre os princípios da renda variável. E para você, tá... né? A partir do momento que a gente vai está começando a viver aí, né, de queda de juros, é uma excelente oportunidade na renda variável. Exatamente. E de primeira mão, quero te agradecer, mestre. Muito obrigado por você estar aqui disponibilizando seu tempo. Você está com a sua agenda lotada, disponibilizou ali um tempinho para estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado. E como forma de gratidão, como eu sempre faço aqui com a galera, eu quero te presentear com o meu e-book, O Mapa do Tesouro. Espero que agregue algo. Assim, foi muito importante para mim, como eu sempre falo para a galera aqui, escrever esse e-book. Teve até um depoimento aí que foi incrível, o depoimento do nosso convidado aí que teve da última vez, o Anderson. Eu não esperava isso. Eu não esperava as palavras dele. Eu fiquei muito feliz aí dele ter agregado alguma coisa na vida dele. Espero que agregue na sua vida também. E para você que está aqui nos assistindo, você tem o privilégio de adquirir o Mapa do Tesouro com 60% de desconto. Então, no segundo link aqui da descrição, no primeiro link, vamos lá, vamos recapitulando aqui para você não se perder. No primeiro link, eu vou deixar a nossa primeira aula aí sobre renda fixa que o mestre Felipe aqui passou para a gente, aqui no primeiro link da descrição. No segundo link, nós vamos ter o quê? O Mapa do Tesouro com desconto. Então, clica no link da descrição para você adquirir ter esse privilégio aí de adquirir o Mapa do Tesouro com desconto. Mestre, a gente estava conversando antes aqui, né? Até um pouquinho sobre frio, né? Já antes de entrar no tema aqui. E tá eu um pouquinho debilitado, tá o filho do Felipe também, um pouquinho debilitado, que tá ali no cantinho também. Tá o meu filho, tá a minha esposa, tá todo mundo aí. Como é que tá sendo essa friagem aí em São Paulo, cara? Rapaz, o negócio tá complicado. A adaptação a esse Imagina um carioca em São Paulo. Então, é complicado, mas te digo que, assim, tirando a parte do frio, né, a adaptação ao frio, principalmente para criança, né? Essa mudança climática acaba afetando mais, né, questão de sistema imunológico. Mas a cidade é muito boa, tem muitas oportunidades. Estou gostando muito de São Paulo. Está sendo um divisor de águas aqui na nossa vida. Ah, imagino. E ó, para você que está curioso, aí, o Felipe foi para São Paulo, a gente vai estar falando isso depois, a gente vai estar explicando por que ele foi para São Paulo, por que ele saiu do Rio de Janeiro. Mas primeiro vamos partir do seguinte, que eu também estou curioso para conhecer algumas coisas. Eu sempre falo aqui pro pessoal que nem tudo do convidado, às vezes tem coisas que o convidado não fala nos bastidores para mim. Pô, ele aconteceu isso. Eu falo, cara, sério, eu não sabia. Às vezes eu conheço o cara há anos. Conheço o Felipe há 15 anos, mano? 15 anos, uns 15 anos já. Por aí. Isso aí. 15 anos. E teve algumas coisas que eu não sabia. Eu sabia ali do que aconteceu com ele no Exército, mas não sabia de algumas coisas que ele passou. E eu sempre pergunto sobre a infância e tudo mais, só que hoje eu vou começar diferente aqui no Vida no Corre 03. Eu quero saber sobre o Exército, mestre.
Você sempre quis ser militar? Já era uma veia familiar você ir para esse lado pro militarismo? Fala um pouquinho dessa sua ida pro quartel. Ah, digo que foi por influência do meu pai. Ah, sim. Meu pai era militar, então era um sonho de infância, né, Ah, que começou a aflorar um pouco mais ali na adolescência. Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Você vê que você está falando aí de infância, né, de trajetória. Você vê que na parte psicológica da pessoa, como certos traumas, entre aspas, assim, acaba direcionando você para algumas coisas. sim, sim. Então, eu tinha essa influência do meu pai, que tinha sido militar, né, eu via as fotos ali da época que ele era militar, tinha esse sonho de infância também, de seguir essa área, mas eu acho que o que mais pesou foi porque eu era uma criança muito medrosa, né, na infância. Era Sério, cara? aquele, eu era aquele filhinho da mamãe, né, que a gente fala, Ah, filhinho da mamãe que tinha medo de tudo, tudo chorava, né, o mimado. Então, eu fui por muito tempo essa criança. E sabe que na nossa época de infância, hoje a gente tem questão de bullying e tudo mais, né? Mas na nossa sim. época não tinha isso, né? O negócio era mais pesado, né? Não Então, tinha esse mimimi todo, né? não tinha. Acho que nem existia essa palavra bullying A gente na achava que nossa bullying era aquele negócio de café, né? Ah, bullying é isso, não existe bullying, não. Sim, então eu passei muito por isso, né? Parte de primos, irmão, Caramba, eu né? não sabia. E isso por parte de alguns amigos, e isso foi me fortalecendo e fazendo ter essa vontade também. Eu sempre Sim. acabei crescendo com essa vontade de provar alguma coisa para alguém, de forma Hum, inconsciente ali, eu não percebia, mas quando eu completei minha maioridade ali, cheguei no início da juventude, 17 anos ali para 18, eu comecei a ter esse desejo por adrenalina. E eu sempre fui muito medroso, não entendia por quê. E esse desejo de provar alguma coisa para alguém, provar que eu não era uma criança medrosa, que eu não era mimado, não era isso, não era aquilo. Então acabou pesando mais. Só que era algo que eu nunca falava para as pessoas, né? Ficou ali no sim. subconsciente, mas foi o que mais acabou pesando. Então acabei entrando para a Brigada Paraquedista, né? Ó, Então, assim, com super medo de altura, mas fingia que estava tudo bem, ia lá de cara fechada, executava, passei pela formação, né? Se alguém estiver assistindo essa live aqui e já foi da Brigada Paraquedista, sabe que a formação é pesada, é uma formação bem pesada mesmo, mas tudo por esse desejo de provar alguma coisa para alguém e por conta desse, dessa mas você referência do chegou a meu pai. saltar? Você chegou a saltar? Muitas vezes. Sério? Muitas Quantos vezes. saltos você tem? Quantos saltos você tem? Ah, rapaz. E quando já não consegue contar assim, é porque foram muitos. E é Não, porque foram não muitos. foi. Não foi absurdamente tantos saltos assim, mas foram. Assim, acho que passou de 10. Passou de 10 Caraca, saltos. top, mano. Top, top demais. Mas aí vamos lá. Porque só de formação foram 4, né? Por? Na formação são 4 saltos. Sim. Mas aí vamos lá. Você foi para a brigada. Como que foi esse lance do acidente? Ele foi no quartel mesmo? Mas, assim, eu sei por alto, assim, que você já me contou, mas muito tempo atrás. Como que foi o lance do acidente, assim, que você teve na mão? Então, o acidente não foi no quartel, Ah, não foi foi lá. Ah, sim. foi no período de férias ali que eu estava. E tinha acabado de fazer uma prova, né, que é da ESA, que é a Escola de Na Sargento. ESA. Para sargento, sim. Tinha acabado de fazer essa prova, inclusive, e estava na empolgação ali, porque eu sabia que eu tinha tirado uma boa nota. Eu fiz essa Mas, prova também, cara. mas aí, no período ali que eu estava em casa, fui fazer um serviço externo, né, fazer um serviço externo numa vidraçaria, para arrumar um Ah, essa dinheiro por parte. fora, Eu lembro que foi com vidro, mas eu achei que porque ela não foi, tinha sido no quartel. foi porque quando eu entrei pro quartel, apesar de ter sido um sonho,
né? E eu lembro que na época estava na igreja, né? Então eu lembro que eu orava muito em prol disso para entrar no quartel. Eu lembro que eu subia monte, jejuava, fazia campanha, isso, aquilo, então para poder entrar no quartel, né? Para poder servir, conseguir. Só que, né? Eu não sei, você, acredito que você sim, você acredita na palavra de Deus, né? Quem estiver Sim, assistindo também, a ideia aqui não é evangelizar ninguém, pegar ninguém, só sim. que acaba, não tem como, né, não deixar de citar certas coisas, Está na né? Então a essência, né? Bíblia diz que não tem como. E as más conversações, ela corrompe os bons costumes, Sim. né? Então eu comecei a andar com pessoas que me levaram para caminhos errados. Ali é claro que a culpa é das pessoas, não. Quem toma a decisão somos nós. Sim, Né? Então a sim. gente não pode acabar colocando a culpa em circunstâncias, em pessoas, né? Tá tudo ali em nossas mãos. As atitudes, Mas isso quem você já toma as estava atitudes é dentro do nós. quartel, no caso, né? Já Já estava estava dentro do dentro. quartel. Então depois que eu entrei, eu comecei a fazer coisas, seguir para caminhos errados ali. Então, para você ter ideia, no meu período de formação, isso aí eu estou falando de 2005, 2006, eu recebi um salário de 400 e alguma coisa Mas por era mais mês. ou menos. 400 e pouco. Eu lembro que 400 e pouco eu dizimava, e eu ajudava em casa, com compras e tudo mais em casa. Eu conseguia comprar roupa, tá? Só tô falando de 400 e pouco reais. Comprava, e ainda sobrava dinheiro para fazer um lanche depois do culto de domingo, né, com os amigos, ainda sobrava Nessa dinheiro. época, nessa época o salário era 400 e pouco, não, né? Não, era um pouco Não, não mais. lembro. Era uns, Acho que era mais, era uns, era mais. era uns, era uns Mas 700. Era uns mas assim, 700. para um jovem solteiro que não tinha nada para fazer da vida, era muita coisa. Né? Um Sim. jovem de 18 anos com esse dinheiro livre, né? Porque eu não pagava aluguel, morava com a minha mãe na época, então não tinha tantas despesas assim, era muita coisa. E eu lembro que depois que eu enganjei, né, que eu formei ali, meu salário foi para 2.000 e alguma coisa, R$ 2.000, assim, deu um Um salto boom absurdo. absurdo, um negócio absurdo. E assim, você recebendo isso naquela época, né, se 400 e pouco já sobrava, imagina com esse valor. Nossa. Mas aí tá. Aí eu comecei a me perder, comecei a gastar, pagar coisa para um, pagar coisa para outro, né? Muito por influência É o famoso, o da famoso dublê infância, de né? rico, né? O famoso dublê Isso de aí, rico. isso aí, do Egito. Exatamente. Achava que estava comandando o mundo, né? E acabei vendo uma situação que o dinheiro faltava. Eu cheio de dívidas, acumulando dívidas. Eu falei, cara, como é que pode? Eu estou recebendo 3, 4 vezes mais do que eu recebia e agora está faltando dinheiro. Né? Eu lembro que chegou uma situação de fim de ano, né? A gente tem costume de comprar roupa, né? Para Sim. Natal, Ano Novo. Eu cheguei a passar um fim de ano com roupa emprestada dos outros. Olha só, a situação E já que recebendo 2.000. de recebendo. Para você ter ideia, porque não tinha controle do meu dinheiro, não existia um mapa do tesouro na época, era para me ajudar. Tá vendo aí, ó? Então, eu me perdi na ilha, né? Não tinha um mapa, estava bem Ó, perdido ali. mestre, deixa eu só pontuar um negócio muito interessante aqui, que eu sempre vou pontuando algumas coisas que são muito importantes. Olha só que o detalhe. Claro que nós que somos cristãos e nós não podemos nunca deixar de falar sobre isso, mas falando sobre dinheiro, sobre grana, você ganhava 400, você falou que dizimava, comprava roupa, ajudava em casa. Depois foi para 2.000. Então percebe que você recebeu 4 vezes mais. Então, para a galera que fala, mas eu ganho pouco, o Felipe ganhava pouco, ele sabia administrar o dinheiro dele. Mas ele era solteiro, era isso, era aquilo. Tudo bem, mas depois ele começou a ganhar 2.000, ele era solteiro ainda. E começou a Isso aí, faltar. cara. Então, às vezes, não é o quanto você recebe, é a forma que você administra o seu dinheiro. Certo, mestre? Exatamente, exatamente. Saber administrar suas finanças e os recursos é primordial. Você Exatamente. pode ganhar R$ 30.000 por mês se você não souber como administrar suas finanças O tombo para vai ser parecer que maior ainda. parecer. Isso aí,
quanto maior a queda, né? Então Exatamente. eu acabei me perdendo, né, nessas questões, né, depois que eu entrei, né, conheci coisas que eu nunca tinha visto na vida, participar de festas, ambientes que eu nunca tinha visto e assim, a busca pela adrenalina, né, de querer ainda ali no subconsciente querer provar alguma coisa para alguém, né, que não precisava ser provado, a gente não precisa ficar provando nada para ninguém, né? Mas eu tinha Verdade. muito disso de provar que eu era capaz, que eu era isso, que eu era aquilo, eu tinha muito essa questão, né, mal resolvida e acabei me perdendo ali. Aí sofri um acidente, né, fui fazer um serviço externo, porque eu estava sem recurso, sem dinheiro, apesar de receber bem, estava sem dinheiro. Aí no primeiro dia de trabalho fui fazer um biscate numa vidraçaria, era carregando placas de vidro de um andar para o outro durante o dia. De um andar para o outro. Do térreo para o segundo andar, primeiro andar. Sim, sim. E eu lembro que assim, eu sempre fui muito proativo em relação ao trabalho, né? Então tava eu e um amigo que me chamou para esse serviço. Você deve conhecer, lembrar dele, o Carlos, um baixinho, né, cabeludinho. Daqui a pouco Carlos, tu vai lembrar dele ali. Carlos, daqui a pouco tu vai lembrar dele. Carlos Medeiros? Não. Eu não lembro o sobrenome dele não, mas é um baixinho. Baixinho, Bem lembro baixinho. dele. Eu acho que é ele mesmo, cabeludinho, Carlos Cabelo Medeiros. enroladinho. Sim, É. sim. Aí ele tava meio que enrolando no serviço ali durante o dia. Aí a gente carregando placa de vidro o dia todo. Eu falei, quer saber? Deixa eu pegar esse último aqui, que era, cada um carregava um, revezando. E era a vez dele. Só que ele ainda tava lá no alto. Aí a gente sabia que não era nem pra ser meu esse vidro. Mas era, depois a gente sente que era, né? Coisas que Sim. não tem que acontecer, acontece. Aí eu fui pegar. Deixa eu pegar logo isso aqui pra acabar logo. Já era 7 horas da noite. A gente lá no centro da cidade. Doido pra ir pra casa. Aí fui pegar o vidro, nisso que eu levantei o vidro rachou, caiu em cima do meu braço. Aí eu senti um choque, né? Assim, o Nossa. braço tremeu assim, fez aquele barulho dos vidros caindo no chão, quebrando tudo. Aí quando eu olhei pro meu braço, o braço aberto, o osso para fora, situação Nossa. horrível, né? E ali foi um momento complicado, muita dor ali, né? Me levaram às pressas para o hospital. E engraçado que, né, nós temos cristãos, né? Eu lembro que de frente para o local que isso aí fica claro como água. Eu lembro que de frente para o local que eu sofri o acidente, era uma vidraçaria clandestina da piscina. Depois eu te falo isso, não tive Nossa. direito a nada depois, porque eu fiquei internado um bom tempo, né? Mais de um mês internado. Quando eu fui atrás do local, o local nem existia mais. E quantos anos você tinha nessa época, mestre? Tava com 20 anos. 20 já, né? Eu entrei com 18, já tinha 2 anos, 20 anos. Eu tinha uns 20 anos quando eu sofri um acidente. Aí, quando tinha uma igreja em frente ao local, aí a gente pediu ajuda. E eu lembro que as pessoas não queriam ajudar porque eu tava com muito sangue, ia sujar o carro, não sei o quê, preocupado com o carro. E uma pessoa aleatória na rua, ali, que não era cristão, que me ajudou a ir pro hospital. A gente acaba lembrando do Bom Samaritano, né? Da parábola lá, da Bíblia. Então, você vê que ajuda não veio de quem era não criticando a igreja, mas assim, é um alerta, né? Um Sim. despertamento aí para como é que o que a gente fala que é e o que a gente é na prática, né? No dia a dia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É. Então, me levaram às pressas ali, passei por 6 cirurgias. Na época foi um trauma, né? Ali entrei num período de depressão profunda, ali porque eu tinha muito aquele orgulho de ser militar, entrava no Sim. bairro fardado, né, para mostrar que era militar, paraquedista, então aquela questão do boot marrom, medalha no peito, né, o famoso embuste, que a gente fala, né, o militar fala, embusteiro. Era muito, gostava muito de ser militar, de tirar essa onda ali, mostrando que eu tinha conseguido, que eu era, que eu podia. Não Sim, era sim. nada, não tinha nada, né, na prática, mas gostava de provar alguma coisa. E foi assim, cara, que questão do acidente. Cara, Trabalhando que ali louco. primeiro dia de trabalho e último vidro do dia. E não era pra ser seu.
Não era, né? Eu entendo que É, era, né? assim, teoricamente não era para ser seu, né? E, cara, Sim. assim, é por isso que eu acho legal essa a gente conversar aqui ao vivo. Por quê? Porque eu não sabia da história dessa forma. Eu achei que tinha sido até no quartel mesmo. E aproveitando esse gancho, como não foi dentro do quartel, como é que foi? O quartel não podia fazer nada, porque como não foi lá dentro, né, o acidente não foi lá dentro, então você não Exatamente, acabou. não foi um acidente de serviço, não estava em locomoção, nem indo nem voltando. Então, assim, acabei, a gente chama lá o termo de foi na rota, né? Acabei sendo dispensado ali porque, na verdade, eu estava quase cometendo um crime, né? Porque você fazer um serviço externo sendo Não militar, pode, né? Não militar não pode. pode. Ainda mais Então, em uma vidraçaria clandestina, como você falou. é, então eu fiquei sem nada, nada, nada. Mas Fiquei você sem tinha dívidas nessa exército. época? Você já tinha dívidas? Você tinha muitas dívidas nessa época? Muitas não, mas tinha algumas. Tinha algumas. Não E era, acabou ficando não sem era, nada. não era dívidas absurdas, não, mas tinha dívidas. Tinha dívida. E saiu sem nada, como é que ia fazer? Um problema na mão, então ia ser mais difícil ainda de arrumar trabalho. Muito. E acidentado. E quando você é militar, você percebe que você não sabe fazer nada. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Acidentado, Você não sei consegue só fazer. mostrar pra gente, mestre? Mestre, você consegue mostrar pra gente um Aqui, pouquinho do acidente na mão? ó, Aí perdi você o movimento da perdeu o mão movimento direita. da mão, no caso, né? Isso. E Então, o você acidente fazia foi no tudo com a mão braço. direita, né? Isso, aí eu tô com a mão direita. O acidente foi aqui no braço, porém eu perdi o movimento que afetou, né? Rompeu o Sim. tendão, o nervo. Eu acabei perdendo movimento, sensibilidade. Lembro que eu já queimei a mão, né? No início queimei a mão várias vezes, né? Para fazendo alguma coisa, esquentando alguma coisa no fogão, passando roupa, me queimava e não sabia, só descobria uma semana depois, dias, porque surgiu uma bolha na mão Sim. e E eu perdi a sensibilidade. esse período seu que você falou que ficou depressivo, mestre, como que foi assim para você sair dessa situação? Rapaz, foi ficar no hospital, não queria ver ninguém, né, não queria falar com ninguém, tinha vergonha, né, quando eu cheguei em casa tinha vergonha das pessoas por conta do estilo de vida que eu tinha, Hum, né, a marra que eu tinha. Então, as pessoas me verem naquela condição, né, eu não queria sair de casa, né, por vergonha do que iam falar, do que iam dizer, como iam me olhar. Né, porque a gente sabe que as entendi. pessoas acabam, ué, cadê o brabão, o cara E militar, agora? agora tá lá. E agora? Entendeu? Então, foi muito difícil e saber, assim, que não ia ter mais o movimento da mão, né, que não ia poder mais utilizar a mão direita, porque quando eu entrei pro exército, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais a fundo, mas eu era músico, né? Ah, Então você já era eu músico. Hum, já era músico quando eu entrei pro exército. Então a minha pretensão era seguir a área da música, tanto que eu passei na prova de sargento músico tá. ali na Entendi. época, entendeu? Quando eu sofri o acidente. Ah, é isso Então, que eu ia te perguntar isso agora, sobre a música. Eu achei que, assim, eu achei que foi do que a exército, música veio depois. depois foi pra música. Então você já era músico, já era formado, então, no Então, caso. a música veio em paralelo ao exército. Eu estava estudando música quando estava no exército. Já tinha iniciado Entendi. Você queria ir pra banda, então, no caso. isso, eu Hum, já tava fazendo parte, já, basicamente. Só que, bacana. entendeu? Aí Então, tinha assim, acabado de fazer a prova, quando aconteceu o acidente, você já tocava, já fazia tudo praticamente. já com as duas mãos. Aí é que tá a pergunta agora. Como que foi essa adaptação, cara? Porque imagina, você fez ali você estudou na famosíssima Vila Lobos, né? Sim. Estudou na Vila Lobos, foi formado lá. Então você aprendeu a tocar diversos instrumentos ali, que você toca teclado, violão, bateria. E como que foi para você essa adaptação, cara? Porque Então, quando eu sofri um acidente, eu já estudava lá em Vila Lobos, não tinha me formado ainda. não Estava tinha no se período de... formado. Tinha 2 anos que eu estava lá em Vila Lobos, quando eu entrei para o exército.
Aí eu terminei depois do acidente, né? Foram 4 anos de formação. Fiz 2 anos enquanto militar e os outros 2 anos depois que eu saí, depois que eu sofri um acidente. Então foi muito difícil, porque eu tive que me adaptar, porque eu já estava no meio do jogo. Imagina, uma coisa é quando você pega do zero ali, está se adaptando do zero. Mas eu já estava na rotina pegada de estudo, era muito trabalho que tinha que entregar, muita apresentação que tinha. Como é que ia fazer isso Sim. depois de acidentado? Não, e a mão que É, você usava, a direita, a mão que você usava para sim. fazer tudo. Aí eu tive que me adaptar, pedir ajuda da escola. A escola me ajudou muito na época, né? Me dava prazos maiores para entrega de algumas coisas, né? Porque É. eu tive que reaprender a escrever com a esquerda, né? Nossa, cara, isso Porque aí foi foi adaptação de absurdo. tudo, me alimentar. Eu lembro que, falando rapidamente sobre alimentação, era tão difícil, tão constrangedor, que às vezes eu ia pro meu quarto para comer, que eu não conseguia usar talher. Eu cheguei a comer com a mão, né? Porque tão Era frustrado, difícil, né, eu cara? não conseguia, aí ficava com raiva, perdia a paciência, aí tava comendo igual um animal, comendo com a mão, assim, Caraca, pra você ver a que ponto que chegou, né? E aquilo ali só me jogava mais para baixo ainda, né? Perdendo as forças ali, quase desisti dos estudos da música, né? Quase desisti se não fosse Deus, assim, através de um pastor na época que ficava indo no hospital me visitar, né? Pastor Isaac, o nome dele, um senhorzinho, que era da Igreja Nova Vida na época. Aí ele ia lá praticamente todo dia. O velhinho estava lá no hospital para me visitar. E ele ia plantando a semente, né, até que ele conseguiu me convencer, né, o Espírito Santo ali, né, me convencer a voltar, os caminhos do Senhor, e eu comecei a voltar a ter forças, né, para poder caminhar, buscar, e comecei a ter as ideias dos adaptadores para usar para música, né, para sim, voltar a tocar violão, tocar piano, teclado e outras coisas. Teve instrumentos que infelizmente eu não consegui voltar a tocar mais, né, saxofone, coisas do sim. tipo, não tive mais como conseguir voltar a tocar ainda, né? Daqui a pouco de repente desenvolvendo alguma ideia para E aí voltar a você tocar faz a esse tipo de adaptação. instrumento. É, Que a galera mas eu lembro que a galera ficava impressionada, cara, quando via, cara, o cara não tem o movimento da mão ali. Aí perguntava, às vezes a gente estava na igreja, aí tinha algum convidado assim do lado, aí você estava tocando e o pessoal me perguntava, pô, o cara não tem. A minha avó, uma vez, foi visitar a nossa igreja, a PIB foi visitar a Igreja Batista, aí ela falou, nossa, e ela tinha um teclado na época, e aquilo até serviu para ela, que ela falou, cara, ele não tem o movimento da mão e toca. Eu tenho minhas mãos aqui normais e não consigo tocar, isso é uma vergonha para mim. Aí eu lembro disso até hoje, já tem muitos anos já, e eu falei assim, cara, é realmente surreal, cara, isso aí. Essa sua primeira superação, que teve outras também mais para frente, que a gente vai falar. é, Mas isso aí foi isso surreal, cara, surreal. E isso, assim, ajudou muita gente, né? Acabou inspirando muitas pessoas, né, em relação à música. As pessoas ver que a forma que eu tocava, né, sem ter o movimento da mão, com um adaptador que eu fui criando, então as pessoas começaram a ver que, é possível, é possível. Sim, não tem como falar que não dá. Não tem como. Exatamente. Inclusive, eu vou deixar um trechinho aqui para vocês aqui do Felipe tocando o teclado, como que ele fez para se adaptar para tocar o teclado e para tocar o violão, beleza? Assiste aí. Mestre, vamos lá. Vamos falar agora sobre dinheiro, que o intuito aqui é falar sobre isso. Vamos embora. Músico, você se formou. Show. Beleza. Mas você precisava fazer grana, você precisava trabalhar. Daí você já começou a colocar a música como para fazer renda? O que você começou ali? Porque você deu aula, eu tive aula com você Sim, de música. E como é que foi sim. assim? Como foi o início de você falar, cara, eu preciso agora, eu estou formado, eu preciso fazer dinheiro agora com a música? Tava recém-acidentado, né? Não sabia o que fazer da vida, estava estudando música, estava me formando ainda e precisava fazer renda. Eu falei, vou começar a dar aula de música. Eu falei, mas caramba, como é que eu vou fazer isso? Né, como é que. Aí comecei a observar como que eram as aulas lá na Vila Lobos, comecei a escrever, né, ver o método que eles utilizavam. Falei, mas isso aqui é uma estrutura muito grande. Como é que eu trago isso para o micro? Né, porque ali é uma escola renomada de anos de Sim, existência.
como é que eu ia fazer isso ali para uma aula particular? E a gente sabe, eu já identificava isso que as pessoas na época, né, a maioria não queria aprender a ler uma partitura, não queria. As pessoas sempre, o ser humano tem disso, né, de querer o caminho sempre mais curto, né, de querer sempre o Sim. atalho, chegar de forma mais rápida. Aí, como que eu consigo fazer isso, mas com qualidade, sem perder a essência ali da musicalidade? Aí comecei a criar um método ali, em cima do que eu tinha aprendido, e peguei uma cobaia, né? A cobaia foi uma amiga que eu tinha na época, que se chamava Vládia, né? Foi minha primeira aluna de teclado. Eu Pô, falo maneiro. até hoje que foi minha cobaia. Não sei se você conhece. Eu morava perto de você, lá. Ah, É, irmã da, que era prima do Matheus. Lembra do Matheus Matera, que hoje é pastor? É o Matheus, a Alessandra, a Andréia, tudo minha Ah, família ali. lembrei da Nova Vida, lembrei, Isso aí. lembrei. É, eram 4 irmãs, né? Tinha a Andréia, a Alessandra, a Vládia e a Sim, Jéssica. lembrei, poxa, lembrei. Então a Vládia foi minha cobaia, né? Comecei a dar aula Caramba. de teclado para ela e deu muito certo, porque ela aprendeu em tempo recorde. Né? Ela também já tinha uma predisposição ali para música, né? Então isso facilitou muito, né? Porque eu não tive dificuldade em ensiná-la. Ela, ela aprendia muito rápido e ela tinha o desejo de aprender. Isso somado, né? Fez com que ela aprendesse muito rápido. Eu lembro que em 3 meses, eu acho, 2 ou 3 meses, ela já estava tocando na igreja. Pô, que Então legal. isso aí foi um marketing para mim, deu um boom, assim, absurdo. Que as Sim, pessoas porque a vendo galera ela começou a tocar, perguntar, né? A galera eu não começou a perguntar, precisei, né? para você ter ideia, eu nunca precisei fazer marketing das aulas. Eu nunca precisei divulgar, falar para um para outro que estava dando aula. As pessoas Pô, que viram maneiro. ela tocar, foi perguntar para ela, puxa, você, do nada, você apareceu tocando, como é que tu aprendeu? Você está estudando em qual escola? Aí ela falou para um que estava estudando comigo, aí vieram me procurar, e isso um foi trazendo outro, foi trazendo outro, foi trazendo outro, e eu comecei a gerar renda ali através da música. Pra você ter ideia, ó, na época, sabe quanto que era a aula por mês? R$ 15 eu cobrava. Ah, eu lembro que era absurdo. Tu cobrava bem barato, cara. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu lembro que eu cobrava R$ 15 por mês a aula. Aí depois eu aumentei para 20. Nossa. Eu aumentei a clientela ali, começou a dar muito certo, que tinha as aulas, porém ainda não tinha um controle financeiro, não sabia administrar os recursos, né? E isso acabou, mais uma vez, atrapalhando, né, as coisas. Mas esse valor dava para você, assim, se manter? Dava para você ficar tranquilo? Ou era relativo? Porque era baixo relativamente, né? Dependendo quantos alunos você tinha. Quantos alunos você passou a ter, assim, depois de um tempo? Rapaz, eu cheguei a uma época de ter mais de 50 alunos, Não, é muito bom, porque cara. comecei a dar aula em turmas, né? Ah, Então, verdade, sim. para Você poder dava aula em muitas otimizar, né, meu igrejas tempo, também, né? e isso. Muitas igrejas também, eu lembro. Então, apesar de o valor ser baixo, a quantidade compensava, né? Muito Porque bom. tinha turma de 20 alunos, né? E outras turmas de 10. Aí as aulas particulares eu passei a cobrar um pouco mais caro, né? Mas Sim. pouco mais caro, pouca coisa de diferença. R$ 30. E isso aí. R$ 30. Então, porque eu não. Era algo muito novo para mim, William. Sim. Então eu não sabia como fazer. Sabia dar aula, entendia de música, Não mas sabia da parte precificar, né? financeira, não Não sabia. sabia precificar, né? Não sabia o valor, né? Preço é uma coisa, valor é outra, não sabia a Exatamente. diferença de um para o outro. Né? Para mim, eu estava fazendo o que eu amava, que era música, né? Foi uma forma que eu consegui sair do buraco ali da depressão, através da música, fazendo o que eu gosto e conseguindo ajudar outras pessoas. Né? Isso ali, para mim, era maravilhoso. Só que não era o suficiente para poder, né, suprir com todas as necessidades que eu tinha.
né? Porque depois eu me casei, né? Sim, Então as despesas começaram a aumentar, né? Passei a morar sozinho, saí da casa da mãe, né? aí já não dava, Então, né? exatamente. Entendeu? Então, e como eu te falei, eu venho de uma criação que eu tinha, acho que apesar de na infância, essa infância assim complicada, né, de poucos recursos, mas quando eu morava com meu pai, né, eu morava com meu pai e com minha segunda mãe, né, então ele, apesar da infância complicada, eles não deixavam faltar as coisas. Eu não Sim. lembro de situação de passar fome nem nada do tipo. Eles davam um jeito, mas não deixavam faltar nada, né? Quando eu fui morar com a minha mãe, as coisas ficaram um pouco mais apertadas, né? Porque já a situação financeira já era outra ali. E quando eu me casei, também me vi numa situação financeira difícil, né? Porque agora eu tinha que pagar aluguel, agora tinha conta de luz, tinha conta de água, né? Tinha tudo aquilo ali É a vida de para adulto, né? vida de adulto, A vida de entendeu? adulto. Exatamente. Então as coisas não aconteciam mais magicamente como aconteciam antes, né? Comecei a ver que algumas coisas pararam de acontecer, mas de onde surgiu essa conta? Tem que Cara, pagar a luz? nunca vi essa conta na minha vida. Tem que pagar a De onde luz? surgiu isso? Como assim tem que pagar a luz? Luz, água, aluguel, fazer compra, né? Então, aí começou a ficar apertado as coisas. Porque aí eu via que o dinheiro não dava. Ou pagava aluguel, ou fazia compra, ou pagava luz, ou pagava água. Né? Você acabava administrando ali, esse mês eu pago isso, esse mês eu pago aquilo, esse mês eu pago isso, mas eu pago aquilo. E Mas aí, no caso, você precisou, então, a dar mais aulas, correr atrás de mais pessoas para dar mais aulas, e aí você ficava sempre sim, nesse lucro, né? porque eu achava que o valor que eu cobrava ali pelas aulas era um valor suficiente. E todo mundo falava mesmo com minha esposa, então se cobra muito pouco pelas suas aulas. Aí eu falava, porque assim, eu não tenho uma escola de música, né? Então não sou tão conhecido, então não posso cobrar um preço muito caro. Sendo que onde eu trabalhava, todo mundo já me conhecia. Onde eu ia, as pessoas já me conheciam e ainda achavam que não dá para me cobrar mais do que isso, senão as pessoas não vão pagar pela aula, elas vão estudar numa escola para pagar esse valor. Para mim, é mais fácil a pessoa ir para uma escola de música, estudar. Sendo que Então, assim, você lembra que na época eu fazia aula com você, né? E eu falava isso, falei, cara, é muito barato, cara. Eu falava na época, eu também não entendia, eu mesmo, assim, eu não estava no mundo do empreendedorismo, eu não estava estudando, eu estava conhecendo as coisas, mas eu tinha a noção de que, pô, isso aqui é barato. Poxa, eu vou fazer aula com o Felipe porque o cara é muito bom. Não era pelo preço, a galera não. Bom, eu particularmente não fazia aula contigo porque era barato. Eu fazia porque você é muito bom, mano, dando aula. Você ensinando é muito bom. Não é bajulação, é verdade. Então, assim, eu falava, cara, é muito barato. Sendo que, parando para pensar hoje, obviamente, você com outra cabeça, cara, se você cobrasse, sei lá, R$ 90 pela sua aula, ainda estaria barato. sim. Você concorda? Se fosse R$ 90, o preço aumentaria, a galera talvez não iria reclamaria porque é de 30 para 90 é muita coisa, mas ainda está barato comparando com o mercado. Se você for numa escola de música aí, é um absurdo, pô, de caro. Até aula particular também, os caras cobram 200, R$ 300 aí para dar aula. Por aula, por aula. Então, eu lembro que nessa de dando aula, eu fui aperfeiçoar, né, meus conhecimentos de teclado para poder adaptar para minha mão. E eu fui fazer uma aula particular com um cara que era bem conhecido também na época lá. Até hoje ele é conhecido lá na área, o nome dele era Ricardo. E eu pagava para ele, por aula, era R$ 150 por aula. Por aula? Por aula? Por aula. Pagava para ele por aula R$ 150. Você cobrava E aí 30 por mês. eu cobrava 30 por mês. Entendeu? Então, assim, você vê E a ele tinha diferença. aluno, e ele tinha muitos alunos. E ele tinha E alunos. ele tinha, e ele tinha aluno.
Assim, Você ele vê só que não é pegava. acredito. E não, e detalhe, ele selecionava, né? Porque ele só pegava aluno que já tocava, né? Pessoa que já tinha, porque a aula dele era avançada, né? Eram as aulas Ah, avançadas. sim. Então ele só pegava, e ele não era qualquer aluno que ele pegava para estudar, ele fazia um filtro antes, para te ver tocando, entendeu? E Olha mesmo só, assim ele tinha muitos alunos. E mesmo assim ele tinha muitos alunos. ele já sabia ele fazer um filtro, né? Ele já sabia, não, eu vou pegar dessa. E querendo ou não, gera uma escassez. Gera uma escassez. Não, olha, eu não vou poder. Então, cara, pô, por que esse cara não quer me dar aula? Por quê? Porque a pessoa que escolhe quem ela quer trabalhar ou para quem ela quer vender, até para quem trabalha com vendas, às vezes é até bom você escolher para quem você quer vender, não é vender para qualquer pessoa, porque também às vezes não vai dar certo. Mas a gente vai Sim, aprendendo, né, mestre? Com o tempo a gente vai aprendendo, né? e eu apanhei muito para aprender, William. Ah, Apanhei eu muito. imagino. Eu Porque imagino. tive muitos problemas no casamento por conta disso, porque eu achava que eu ia viver de música. Sim. Música, música, música. E assim, ninguém colocava nada acima da música, não tinha nada para mim. Entendeu? Eu tinha diversas discussões, problemas no casamento, porque minha esposa falava que eu tinha que ou aumentar o preço das aulas, que eu não queria, porque eu achava que você ficava também naquela questão, foi um dom que Deus me deu, então eu já Sim. me achava errado em estar cobrando para ensinar outras pessoas, mas por outro lado eu tinha que trazer sustento para casa, É um e dilema ela, então, enorme, né, mano? e ela falou, então você tem que arrumar um outro emprego. Então, já que você quer continuar cobrando isso, você vai precisar arrumar um emprego, um outro emprego na área sem ser na área da música. E quando tocava nesse assunto, assim, o clima fechava de um jeito que eu virava uma outra pessoa. E, assim, acabava comigo aquilo ali, ter que admitir que eu não ia viver da música. Né? Que até então eu tinha um sonho de ter uma escola de música e tudo mais. E quando tocava em assunto de eu fazer uma outra coisa que não fosse na música, é como falasse, aí eu voltava naquele negócio de você não é capaz, você não vai conseguir. Aquela mesma Sim. sensação que me fez entrar pro exército, Sim, de sim. que você é um fraco, de querer provar alguma coisa para alguém, acabei Sim. começando a ter aquilo ali na música, quando eu falava que eu tinha que arrumar muito emprego, então, para trazer a renda, até que nasceu meu primeiro filho, né, o primogênito. Whatsapp, Aí quando ele nasceu, foi um estalo, assim, a chave virou de um jeito, eu falei, não tem jeito. Ou eu cobro Eu, mais caro, ou vou ter que trabalhar para os outros. Ou vou ter que trabalhar para os outros. aí o que eu fiz? Fui trabalhar com os outros. Vou Porque trabalhar para eu os outros. não admitia ter que cobrar mais caro pelas aulas. Continuei dando aula, mas fui arrumar um emprego de carteira assinada ali. Aí comecei a trabalhar numa papelaria, caçula. Eu lembro, eu lembro. Aí fui trabalhar lá na Barra da Tijuca, na papelaria. Saía de casa às 3h30 da manhã. Eu pegava 6 horas da manhã. Né, na papelaria pegava de 6 às 2 da tarde. Aí quando eu chegava em casa por volta das 4h ia dar aula. Da parte da tarde para a noite. Ia dar as aulas de música. Então ali, para poder sustentar agora filho, né? Também que a despesa aí aumenta drasticamente, né? Você tem filho, você sabe, né? Quanto Mas aí, financeiramente começou a melhorar um pouco as situações depois que você arrumou o trabalho e um depois. pouco, um pouco, cara. Por quê? Não melhorou muito, porque mesmo trabalhando de carteira assinada, dando as aulas de música, ainda não tinha o controle financeiro. Então, assim, é o que a gente onde a gente volta lá no início da conversa, no qual a gente falou, não adianta a gente ganhar R$ 1.000, 2.000, 10.000, 30 mil Exatamente. reais e Sim. você não saber administrar suas finanças. Então eu sobrevivia. Por quê? Eu não juntava dinheiro. Quando sobrava, o que eu queria fazer? Não, vamos passear, a gente merece. Vamos E passear, vamos gastar, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo acontece outro. muito E isso, cara. Só se aí vive uma minha esposa, vez. isso, minha esposa falava, a gente tá. Ela só falava assim, ela nem queria, ela, poxa, estava com vontade de tal coisa, mas um dia a gente vai. Cadê que eu esperava? Não, dava um jeito de ser o marido, o suplente. Não, vamos embora, vamos fazer. Não, mas tem certeza, não vai faltar? Não, não vai faltar, não. Não, nem sabia onde eu ia Vambora. conseguir dinheiro depois para aquilo. Aí fazia empréstimo para Nossa, poder fazer passeio. E aí comecei a me enrolar de novo, entendeu? Aí chegou um ponto que
você se via com dívidas de novo, aí tendo que trabalhar mais ainda, aí comecei a dar aula em horários absurdos ali, para poder fazer renda, tendo Cobrando para o mesmo poder preço. cobrar Cobrando o o mesmo mesmo. preço. Aí aumentando a quantidade de aluno, encaixando aula em cima de aula, e o serviço começou a não ter qualidade. O serviço começou a não ter tanta qualidade porque os horários ficavam muito em cima, então eu tinha que me locomover de um lugar para o outro. Detalhe, eu não cobrava preço de locomoção, ou seja, eu ia andando, andava quilômetros por dia. Então acontecia, às vezes acabava chegando atrasado no lugar, aí chegava às vezes meia hora atrasado, uma aula que era de uma hora, aí comecei a perder aluno, por conta da... O pessoal falava, poxa, a aula dele é muito boa, mas não tem aquela responsabilidade com o horário, com isso. Porque às vezes o aluno disponibilizou aquele horário, só tem aquele horário para fazer a aula, aí ele está pagando pela aula completa fazendo 30 minutos. Fala, não, mas depois a gente vai repor. Mas se o aluno só tem aquele horário, como é que ele vai repor? Entendeu? Exatamente. Então comecei a falhar nessa parte da responsabilidade, né? Aí acontecia de estar tão cansado de dormir, perder a hora, de bater cabeça, tá dando aula ali, tá batendo cabeça durante a aula. Então o serviço começou a perder a qualidade, Sim. né, por conta disso. E, e nisso eu fui me perdendo em dívidas, perdendo aluno, e vendo que, cara, eu preciso então de um emprego, e sempre deixando a música de lado ali. Não, preciso de um emprego, então, de carteira assinada que pague mais. Pague mais. Aí fui trabalhar numa loja de música, instrumentos musicais. Um amigo conseguiu uma vaga para mim, o Alessandro, esposo da Rosane, Sim, né, claro. amigo nosso em comum. Ele conseguiu uma vaga lá na loja de instrumentos, foi ali que eu tive minha primeira experiência com vendas. Ali foi minha Muito primeira bom. experiência com vendas. Aí ali comecei a conhecer pessoas que começaram a abrir a minha cabeça, né, me prestaram livros sobre venda, que eu comecei a ler sobre, entender, aprender a vender produtos, a comercializar. Aí comecei a ter essa experiência com vendas, ali vendendo instrumentos, porque de instrumentos eu já entendia. Tá, mas você entender de instrumento não é a mesma coisa que você saber vender um. Sim. Né? Então comecei a aprender a vender. A mesma coisa Então, que a pessoa que sabe fazer dinheiro não significa que ela sabe cuidar do dinheiro. São coisas diferentes. eu Uma sempre pessoa. soube fazer dinheiro, mas Exatamente. mas eu não sabia cuidar dele. Isso Eu não aí. tinha problema em saber fazer dinheiro. Isso Né? aí. Fazia dinheiro, aí que eu comecei a fazer. Em paralelo, eu comecei a tocar na noite, para fazer dinheiro por fora, tocar em festa, casamento, tudo para tentar fazer fonte de renda. E o dinheiro estava chegando. Teve uma época que eu consegui pegar um serviço na Barra da Tijuca, cara, que ali eu recebi, ali em relação à aula, foi onde o maior pagamento que eu tinha. Porque ali eu recebi era R$ 300 por aula. Nossa. Eu ia, eu ia, eu ia toda 10 semana lá. vezes mais, pô. Eu recebia 10 vezes 300 por mais. aula. Que foi uma aluna que fazia aula lá no bairro, que a irmã dela tinha uma condição de vida melhor e queria aula para o filho particular. Aí. Aí ela falou, Felipe, você daria aula? Eu falei, claro, sem problema nenhum, só que eu teria despesa de locomoção, né, porque distância, eu poderia estar dando tantas aulas enquanto eu estou me locomovendo. Então, por fim, ela falou, não, então, ela te paga a passagem mais R$ 300. Aí tu Ela já. assim, Tô eu rico. aceitei. Aí cadê o dinheiro? Eu comecei a gastar dinheiro passeando, lanchando, fazendo um monte de coisa, E essa e aula era, as era aulas por semana? Era por semana essa aula? por semana, uma vez na semana. Então a gente está falando aí de R$ 1.200 a mais no mês. Exatamente. Aí você tinha o seu, no caso, uma aula sua era 30. Você precisaria de 10 alunos para bater esse valor. Então, Exatamente. a galera que tá, para você que está assistindo aqui, você que tem um negócio, cara, essa aula que o Felipe, que o mestre está passando aqui, é essencial para você aprender a precificar, porque muita gente tem essa crença também, mestre. Ah, eu não vou colocar um valor desse jeito aqui, porque a pessoa não vai pagar. Aí fica com aquela crença de, não, muito caro, a pessoa não vai cobrar. Aí você começa a ver uma pessoa igual o Ricardo, né, mestre?
Ricardo cobrando R$ 150 e ainda escolhendo para quem ele ia dar aula. Significa que ele é um empresário ruim? Ele é um cara sei lá, que é ganancioso? Será que é isso? Não, o cara tem que valorizar a sua hora, aprender a valorizar a sua hora, tem que entender que você estudou, você se dedicou o máximo para poder se qualificar, para você poder entregar o melhor para a pessoa. Então, você tem que entregar um preço justo para aquilo que você está fazendo. Então, exatamente, eu não sabia fazer isso. R$ 1.200 a mais, é uma boa grana, pô. De renda extra, exatamente. Imagina. Para você, mestre, agora que está nessa área financeira, que a gente vai falar depois, imagina investir R$ 1.200 por mês. Investir. Cara, estaria hoje, precisando nem estar trabalhando hoje, eu acho. Exatamente. Naquela época, falando de 10 anos atrás, aí, mais ou menos. Acho que hoje eu estaria vivendo só de renda de fundo imobiliário. Nossa, a galera vai ficar curiosa aí pra gente estar falando sobre isso. Mas aí, mestre, beleza, você deu essa aula e mesmo assim você viu que, aí eu lembro que você trabalhou no hospital depois, né? Você foi trocando de emprego ali, sempre procurando melhorar. Procurando receber mais. Isso, e receber mais porque eu não sabia administrar. Isso aí, porque eu não sabia administrar meu dinheiro. Então, não adianta, eu estava recebendo mais, mas não dava. Eu achava o quê? Não, tem que procurar um emprego que pague mais. Pague mais. Que no fim das contas você vê que não é um emprego. É claro que é bom você estar num emprego que te remunere bem, é importantíssimo, mas se você não souber administrar, você vai rodar e não vai adiantar de nada. Aí eu saí da loja de instrumentos ali, né, já com a habilidade de venda ali, que me ajudou muito, fui trabalhar no hospital. Aí fiquei trabalhando alguns anos ali no hospital, né, gostava de trabalhar ali, aprendi muito sobre área administrativa. Sim. Aí ali foi a primeira coisa administrativa que você trabalhava, né? Trabalhava na parte de administração. Assistente administrativo ali. Ah, sim. Então ali eu aprendi sobre faturamento hospitalar, aprendi a mexer com coisas que eu nunca tinha mexido em relação à informática, como Excel, né? Não tinha contato com essas coisas. Né? A gente mexe com música, não tem necessidade de aprender essas coisas. Né? Aí comecei a entender de Excel, né, e outras coisas. Aí fiquei uns anos no hospital, saí de lá e trabalhando no supermercado, no Açaí. Aí por que eu saí do hospital? Porque eu cheguei a um ponto que eu trabalhava muito longe, não tinha uma remuneração alta, porque eu estava me afundando em dívidas. Então eu falei, poxa, eu preciso estar num lugar perto de casa. Porque aí, estando perto de casa, eu consigo voltar a dar mais aulas de música, para fazer mais renda. E assim, eu estava totalmente perdido, cara. Eu vi que assim. Nunca estava bom, né, mas as soluções que eu tinha eram as coisas meio absurdas. Aí saí do hospital, pedi demissão do hospital. Aí fui trabalhando no Açaí Atacadista, supermercado. Aí ali foi o fundo do poço e o começo das coisas boas também. Porque eu vi numa situação, assim, me lembrando lá atrás, na época de militar, né, de novo, né, você começa a ver um filme da sua vida. Aí, caramba, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu recebia tanto, não tinha necessidade disso, não tinha necessidade daquilo. Aí o preconceito, né, falei, caramba, tô trabalhando no supermercado, o que eu tô fazendo aqui? E pior que o supermercado era próximo de onde eu morava, então sempre entrava gente conhecida. Eu lembro que eu me escondia, né, das pessoas não me verem lá no supermercado. Vergonha. Poxa, aqui, aí a gente... Assim, é uma profissão honrada como qualquer outra. Né? Não vou entrar no discurso que as pessoas falam, nada contra quem trabalha. Eu tinha sim. Eu confesso que hoje não, mas eu tinha sim. Tem pessoas que falam, nada contra quem trabalha com isso, nada contra. Mas no fundo as pessoas têm sim. Porque se não tivesse, por que não estaria trabalhando lá? Né? Nada contra quem trabalha nisso, nada contra quem. Então eu tinha assim, nada contra quem trabalha no supermercado, mas eu tinha assim, tinha preconceito. Né? Eu me escondia para as pessoas não me verem. Eu sempre falo isso aqui também, eu uso essa palavra, esse termo, nada contra. Só que tem dois termos aí. Eu falo nada contra quem trabalha com isso. Eu tenho alguma coisa contra de você ficar o resto da vida trabalhando com isso. Você não vai ficar o resto da tua vida trabalhando no supermercado.
Não adianta. Não sei que não sei que a pessoa traça ali uma carreira, né, de crescer ali. Vou começar nesse cargo, vou ser promovido, vou a gerente, vou a isso. Aí beleza, mas ficar a vida toda ali fazendo aquela mesma coisa, né, empurrando carrinho, arrumando prateleira, né, e fiscalizando quem está entrando, quem está saindo, que é o que eu fazia. Aí te deu esse estalo, né? Assim, foi o pior ano, assim, da minha vida ali. Você ficou lá no Açaí? Quanto tempo? Quanto tempo você trabalhou lá? Um ano lá. Um ano, fiquei 11 meses. 11 meses, quase um ano praticamente. Eu lembro que foi o pior ano novo na minha vida. Por quê? Existia uma escala para ver quem ia trabalhar no ano novo. Aí eu caí nessa escala. Só que para mim é assim, tá trabalhando no novo, como o supermercado vai fechar, você vai embora. Só que nossa escala, você ficava no mercado, virava a noite lá, trancado no mercado sozinho. Sozinho? Então, arrumando lá, no caso, arrumando as coisas, né? Não, tomando conta só, assim, circulando. Eu fiquei para poder fazer a fiscalização, caso alguém invada, né? No novo tem muita questão de arrastão, coisas do tipo, né? Às vezes só vai. Eu não vou entrar nesse mérito, porque, tipo assim, não faz muito sentido, né? Vamos supor que Deus me livre, entrasse alguém, o Felipe ia salvar. Não, mas aí você fazia de tocar alarme, fazer a sinalização. Era mais pra essa questão assim. Aí eu fiquei lá, no ano novo, no mercado lá, virei à noite. Detalhe, sem sinal. Então eu não consegui nem falar com a minha família. Nossa, mano. Né, ali, longe de tudo e de todos, tão perto e tão longe. Ali em Campo Grande, né, lá em Campo Grande. Né? E eu lembro que fui, nossa, aí eu chorava ali e deu meia-noite. Você tem ideia, nem os fogos dava para ouvir, porque é isolamento. Nem os fogos de Ano Novo consegui ouvir. Que louco, cara. Aí eu lembro que eu ajoelhei lá no mercado lá, aí eu orei, pedi a Deus, falei que não era isso que eu queria para minha vida, que bastava ali, que eu queria um novo direcionamento. Foi ali que a chave virou. Né? Ali foi o fundo do poço e o começo de tudo. Né? Aí a gente já pode entrar na parte assim, a gente começou lá no Exército, vocês assistiram aquele falando sobre o quartel, como ele entrou, depois a parte da música, agora vem a parte do mercado financeiro, mestre. Vamos lá. No Açaí, você viu, a sua chave virou. Eu lembro que para mim, eu tive coisas semelhantes a isso. Porque eu trabalhei numa farmácia em Marechal, lembra da famosa batata de Marechal? Eu trabalhei numa farmácia ali perto. Eu muito quando era militar. E então assim, eu trabalhava ali perto e eu tinha que trabalhar domingo. E eu queria estar na escola dominical de manhã. Então eu ficava assim, cara, isso aqui não é para mim, eu ficava triste, chateado. Eu prometi, cara, eu ficava igual você. Falei, cara, eu preciso de um trabalho de segunda a sexta. Aí consegui o trabalho de segunda a sexta e vi que aquilo dali também não era bom para mim. Então, acaba que eu tive essa situação, você tem essa situação, e quantas pessoas aqui que estão nos assistindo também não estão passando por isso? Eu preciso de um trabalho tal, eu preciso de receber tanto. E às vezes a pessoa não cai a ficha, fica 20, 30, 40 anos com essa mesma situação e não cai a ficha. No seu caso, você despertou. E qual que foi a sua reação? O que você falou, cara, eu preciso fazer tal coisa, que você foi para o mercado financeiro. E então, aí teve eu fiz essa oração. Então, eu fiz essa oração lá no mercado, né? E Deus já estava agindo, né? A minha esposa, ela me inscreveu, sem eu saber, no concurso público da Caixa Econômica. Né? Ela tinha me inscrito no concurso, eu nem sabia. Ela me avisou quando faltava, acho que 1 ou 2 semanas ali, se inscrevi no concurso da Caixa Econômica. Né? E ela sabia que do jeito que eu estava naquele negócio da música ainda, né? E tinha um pouco de depressão aí por ter perdido muita coisa lá atrás. Ela sabia que se me avisasse antes, eu não ia deixar ela pagar aquela prova, até porque
o dinheiro que ela usou foi dinheiro de conta do mês ali para pagar essa prova, né, dinheiro da despesa do mês. Mas, assim, ela sempre foi uma mulher de muita visão, né? Sempre Sim. acreditou muito ali no meu potencial. E me avisou ali da prova, faltava pouco tempo. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Prova aquele pouco tempo que tinha. Aí fiz a prova. Fui lá, fiz a prova. Era um concurso por deficiente físico, era só para deficiente. Ficou até Ah, sim. conhecida na época essa prova aí que teve, da Cascão, que foi só para PCD. Aí fiz a prova lá, não passei por uma questão. Caramba. Não passei Mas por uma. essa prova seria para trabalhar no próprio banco, então, na própria agência, ou não? Isso aí, na própria agência. Ah, sim. Tá concursado. Calma aí, deixa eu só. Aqui o. Tá, beleza. Tá conseguindo me ver? Tá um pouquinho baixo. Calma aí que eu não tô te ouvindo. Que descarregou aqui? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo aí? Tô ouvindo. Essa parte a É gente edita. o microfone descarregou aqui. Não, Vou botar no a gente alto-falante. edita. Mas tá me ouvindo, né? Tô ouvindo, pode ir. Então, quando eu fiz a prova, não passei por uma questão, mas eu gostei do estudo. Caramba, que estudo bom, gostei disso aqui. Como é que faz para trabalhar no mercado financeiro de forma privada? Aí fui no YouTube, comecei a buscar e descobri que existiam certificações ali do mercado financeiro, que você tinha que estar habilitado para isso, né? Que é igual quem trabalha, por exemplo, com segurança, tem que tirar uma ata, né? Sim, Ou pessoa da área de enfermagem tira ali um Corém, né? Trabalha como técnico sim. de enfermagem, um médico que tem o seu CRM. Então, para trabalhar em banco também você precisava ter a certificação. Aí comecei a estudar sobre isso. Caramba, certificação, quanto que ganha, salário e tudo mais. Comecei a maratonar vídeos e vídeos. Ali eu falei, vou fazer essa prova. Comecei a estudar pelo YouTube, eu não tinha dinheiro para pagar curso, né? Aí comecei a estudar. Aí uma prima minha, Kelly, né, essa minha prima ali, me ajudou muito, né? Sou grato a ela até hoje, falo com ela sobre isso, porque a prova não é gratuita para você tirar a certificação. Sim. Na época, eu paguei, a prova foi R$ 530. Eu não tinha nem R$ 100, mais 530. Aí ela passou no cartão dela, parcelou em 3 vezes. Lá eu não sabia nem como que eu ia pagá-la. Falei, prima, vou fazer a prova, vou passar, vou começar a trabalhar e vou te pagar. Olha, enfim, eu nem sabia como que isso ia acontecer. Aí ela passou o cartão dela, ela tinha mais fé em mim também do que eu. Não, você vai passar, tenho certeza disso. Até hoje ela fala isso. Fala, não, meu primo vai ser milionário, não sei o quê. Até hoje ela fica falando isso. Olha aí. Aí eu fiz a prova, passei. Né? Passei, e eu achava que se você passasse na prova, você dava empregado. Tirei a certificação. Eu achava que a Ambima, né, que é a associação, né, eu achava que você passou na prova, eles vão te encaminhar para uma instituição financeira para você começar a trabalhar. E Não, qual que foi essa primeira prova que você fez? Foi a CPA? CPA 20? CPA 20. CPA 20. Depois Eu explica fiz mais ou menos assim. CPA 20 para tirar. Depois você explica um pouquinho para a galera aqui É. para que serve a CPA 20. Depois você explica mais ou menos. Aí tirei a CPA 20 na época e descobri que eu não estava empregado, que eu tinha que procurar emprego. Aí fui eu assistir vídeo para saber montar currículo, habilidade de bancário, o que era necessário. Aí comecei. Aí comecei a fazer entrevista. Aí, 15 dias depois, estava eu trabalhando numa empresa chamada SX, que é uma empresa que presta serviço ali para o Santander. Sim. Aí entrei para essa empresa, aí estava todo feliz, né? Caramba, consegui, entrei para o mercado financeiro, agora sou bancário, agora Sou as coisas bancário. vão acontecer, né? Porque ali o salário era de 1.700 e pouco,
um ticket de R$ 300. Para mim, eu nunca tinha tido ticket. Eu tinha R$ 300 de ticket, eu já estava super feliz. Acho que era R$ 300 ou R$ 400 de ticket, mais ou menos. Aí agora as coisas vão começar a mudar. Só que aí eu descobri que ali ainda não estava como bancário. Era uma empresa terceirizada. Terceirizado. Sim. Não é isso que eu quero. Aí fui e fiz a entrevista pro Itaú, né, na época. Ali, enquanto estava no período de treinamento, fiz a entrevista pro Itaú e passei. Ou seja, fiquei lá nessa SX um mês e meio, mais ou menos, trabalhando, pedi demissão. 1 mês e meio? 1 mês e meio. Fiquei em treinamento 1 mês, atendi durante 2 semanas, ali na prática, e saí. E até o pessoal falou, caramba, ela nem ficou muito tempo. Porque quando eu cheguei lá, na SX, o pessoal já olhava diferente, porque eu tinha certificação. Lá as pessoas eram pouquíssimas as que tinham. Pouquíssimas mesmo. Podia contar a dedo. Era algo assim. E eu tinha a CPA 20, então na época a CPA 10 já era. Quem tinha a CPA 10 já se destacava. Quem tinha a CPA 20, então. A galera ficava falando assim pra você, mestre, tipo assim, você tá fazendo o que aqui? Você tem certificação? Muita gente, eu nem entendia. Mas olha por que eu tô te perguntando. Vê se faz sentido. A galera ficava, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tem certificação. Ou seja, se a galera te falava isso, eles tinham ciência de que, se eles tivessem certificação, eles conseguiriam uma coisa melhor. Exatamente. Por que a galera não tirava a certificação? Faz sentido? A conta não. Assim, dá pra entender, entendo, mas às vezes não compreendo. Sim. Porque às vezes as pessoas não querem sair da zona de conforto. Isso aí. Porque, por exemplo, para tirar CPA 20, cara, eu trabalhava no supermercado, tava dando aula de música e tinha que ter tempo para estudar. Você ainda estava no mercado, então? Você ainda estava no açaí? Tava, quando eu estava estudando para tirar CPA, eu estava no açaí ainda. Então, eu estava trabalhando no supermercado, estudando para tirar a certificação e, em paralelo, dando aula de música ainda. Então, qual o horário que eu tinha para estudar? De madrugada. Madrugada. Eu começava a estudar meia-noite, 11 da noite, meia-noite, ia parar 3 horas da manhã. Era o horário que eu tinha para estudar, para acordar 6 horas da manhã no outro dia. Então, as pessoas não querem sair da zona de conforto, não querem ter esse sacrifício. Não Exatamente. querem infelizmente, para a gente conseguir as coisas, né, nada vem tão fácil assim. É sacrifício. Então, foi onde eu comecei a me esforçar, a estudar, né, abrir mão de noite de sono para poder buscar esse objetivo. E as pessoas sabiam que, assim, para elas chegarem ao ponto de ter a certificação, ia ter que abrir mão de alguma coisa para poder estudar. De um final de semana, às vezes não ter que sair para poder estudar na sua folga. Foi o que eu fiz. Estudar no horário de almoço no trabalho. Tirar o horário de almoço para estar estudando. Exatamente, cara. Eu não conheço nenhuma história de superação de alguém que o cara não teve que abrir mão de alguma coisa durante um tempo. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Então, é importantíssimo. Aí você foi pro Ion, né? Você foi pro Ion ou não? Isso, fui pro Ion, né? Fiz a entrevista, passei. Eu nem sabia o que era Ion na época. Era tudo muito novo. O Ion estava no início da operação. Né? Então, quando eu recebi a notícia que eu passei, aí eu já estava super feliz porque eu passei tanto pro Ion, eu fiz 2 entrevistas pro Itaú. Uma para trabalhar em agência, né? Porque eu achava que trabalhar em banco ia estar dentro de uma agência. Sim, e a galera deve achar isso também aqui. A galera, ué, como assim? O mercado era não é uma agência? Sim. Tão vasto, era tantas áreas. E assim, o banco, ele é enorme. É enorme, tem muitas áreas mesmo. É coisa que eu nem imaginava que existia de setor para trabalhar, tem no banco. É área jurídica, área contábil, é você estar dentro da parte comercial das agências, né, na parte de investimentos, que é onde eu atuei. E eu passei para 2 departamentos, né? Para trabalhar em agência e para trabalhar no Ion. Só que eu achava que o Ion era mais uma terceirizada, igual onde eu estava.
Então, eu já ia recusar o Ion para aceitar trabalhar na agência. Já tinha mandado documento, já ia fazer exame médico. Aí foi quando eu achei um vídeo no YouTube lá perdido, né, achado por Deus para mim ali, falando que o Ion era a área de investimentos do Itaú, que estava chegando, estava numa crescente, coisa e tal. E, caramba, a remuneração seria muito boa, e seria uma área que estaria depois de um tempo escassa, que muita gente ia querer entrar, não ia conseguir, ia ser muito disputado. Eu falei, caramba, é isso tudo. Aí eu fui e aceitei. Eu vou aceitar. Mas não tinha noção de quanto seria salário. E eu já estava muito feliz. E eu já estava muito feliz porque estava entrando para o banco e o salário já seria muito bom ali para a área que eu ia. Assim, eu lembro que o salário na época ia ser, acho que era R$ 4.000. Assim, para Nossa, quem cara. está recebendo 1.000 e pouco, eu já estava. Mais do que o dobro da. Eu pensava, seria a vida. Mais do que o dobro do que Seria era a esse. vida. Eu falei, poxa, você vê R$ 4.000 já estava assim, cara, passei num concurso público. É a cabeça assim. Tô com a E quando estabilidade poxa, agora. você vai receber R$ 4.000, você vai ter um ticket, você vai ter um ticket de alimentação e refeição ali que vai bater a soma dos dois, R$ 1.500. Porque só o ticket do meu salário, quase. Isso na época, porque hoje o ticket já ultrapassa os R$ 2.000, né? Porque vai tendo reajuste, né? Conforme os anos. Sim. Então, assim, eu já estava, assim, eu e minha esposa já estava, caramba, aconteceu, né? Deus ouviu nossas orações, as coisas estão acontecendo, e eu aceitei pro Ion, cheio de medo, né, do salário ser menor, né? Aí, quando o gerente na época me ligou, Licínio, né, foi meu primeiro chefe de mercado financeiro, né, o cara que, assim, como professor para mim, me ensinou muita coisa mesmo, nossa. Ele me ligou para falar do salário, das coisas, eu lembro que ele ligou um pouco com medo, achando que eu ia recusar. Assim, sabe quando você fala para a pessoa, William, ó, a gente está querendo te contratar aqui, eu sei que o salário não é tão alto, mas você pode se esforçar, você vai crescer aqui dentro, tem muita oportunidade, sabe? A pessoa já vai falando essas coisas para Ele você não falou desse recusar. jeito, ele falou desse Ele foi jeito falando mesmo. assim, Felipe, ó, o salário inicial não é um salário tão alto, mas assim, você tem oportunidade de crescer aqui, você é um rapaz esforçado, eu vi a sua entrevista, então eu sei que você tem muita chance de crescimento aqui, sabe, fazendo um monte de discurso para falou o preço só por último, com medo de você recusar. É igual quando você Sim. está vendendo um produto ali, que você vai fazendo encantamento do produto, né, o valor você deixa por último. Mas você acha que foi intencional ele ter falado isso? Ou ele realmente... Porque talvez na entrevista ele achou que você tinha experiência já, né? Talvez pode... Então, foi isso. Então, foi por conta disso. Então, ele achou que eu ia recusar a vaga. Ele ficou com medo de eu recusar quando eu soubesse do salário, as coisas assim. Aí na época falou o salário lá, era um pouco acima de... Era quase R$ 6.000. Assim, na época, era algo mais ou menos assim, próximo dos 6.000. Aí eu sei que quando ele falou o salário, eu sei que eu e minha esposa olhavam um pro outro e a gente chorava igual criança. Aí ele, na linha, Felipe, alô? Responde. Não, tô aqui, eu tô aqui. Você concorda com esse salário? Faz sentido para você? Faz sentido. Claro que faz. Se ele falasse 3.000, já tava bom, né, mano? Aí você vai ter benefício disso, benefício daquilo, plano de saúde, o plano de saúde. Caramba, aí passei assim, aí a vida virou de cabeça para cima, né, William? Ali, isso começaram a acontecer, né? Não tinha meu segundo filho, nasceu depois, né? Teve o prazer de já pegar a fase boa, né? Teve o prazer de nascer na pé de Natal, com tudo pago. Então, assim, comecei a vivenciar coisas que nunca imaginei viver. Porém, ainda faltava o quê? Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia Quem perguntar isso faltava agora para você. A educação financeira. Eu ia te perguntar isso agora. ainda? Porque eu lembro que você comentou comigo, mestre, não sei se a gente pode falar isso, porque a gente não vai falar sobre a pessoa em si, né? A gente não vai citar nomes. Mas tem pessoas dentro do próprio mercado financeiro, pessoas que trabalham em banco, que têm esse problema de como fazer gestão de dinheiro. Você comentou isso comigo, né?
Tem muitas. Muitas pessoas se perdem, né? Porque além do salário, que é um salário bom que a gente recebe, a gente ainda tem participação de lucro, que a gente recebe a cada 6 meses. E é um valor bom a participação de lucro que a gente recebe. E as pessoas acabam fazendo as contas ali, despesa, já pensando na participação de lucro. Então começa a fazer dívida em cima de dívida, já sabendo, vai vir a participação de lucro, já consigo pagar essa dívida aqui. E nisso as pessoas vão se enrolando, entendeu? Então, eu era um desses que já estava me perdendo nisso. Quando eu entrei, apesar de estar com salário, fazendo muita coisa, consegui reformar meu apartamento, né? Na época, eu consegui fazer um monte de coisas que eu nunca tinha feito na vida, né? Proporcionar algo melhor para minha família, para os meus filhos. Eu lembro que a primeira compra que eu fui fazer no supermercado, deixei meu filho mais velho no corredor de biscoito, que a gente quase não passava por lá, né? Só para pegar aquele biscoito quadradinho ou de maisena. Na volta a gente compra. Aí ele perguntou, papai, a gente ficou rico? Não tinha noção, só porque podia escolher o biscoito. Aí, papai, a gente tá rico? Eu falei, não, ainda não, mas um dia a gente vai ficar. Muito legal, cara, muito legal. As pessoas acabam se perdendo, né, nas finanças. E o ambiente, ele te influencia muito, né, eu sempre acredito nisso. Então, essa mudança minha, graças a Deus, eu fui pro mercado financeiro e Deus colocou pessoas ali que me ajudaram muito. Então, tive uma amiga que morava em Cosmos, que ela me ajudou muito, me dava muita dica, Janine, o nome dela. Nossa, ela me orientava em muitas coisas ali, meus colegas de trabalho também, meu chefe. Ali tive um amigão, que eu tenho até hoje, né, que é o Maicon. Hoje ele não está mais no Itaú, ele trabalha na XP. Hoje ele é coordenador da XP lá. E ele foi uma das pessoas que pegou ele e me adotou, praticamente. Me levou para casa dele, me dava dica, é assim, você tem que fazer isso. E não só dica em relação ao mercado financeiro, não, a finanças não. Porque ele era educador financeiro, planejador, então ele me ensinou a cuidar das minhas finanças e em relação à minha família também, dica de como chefe de família ali, deu muita dica. E até hoje a gente conversa, tem contato ali, né, de frequentar a casa um do outro. Eu lembro que ele me presenteou, né, depois de uns anos eu soube que foi ele que me deu esse presente anônimo. E quando eu entrei pro Itaú, você tem ideia, eu tava quase perdendo meu apartamento. Sim. Né, como tava quase indo para leilão. Eu não tinha dinheiro para pagar condomínio, ou era condomínio, ou era água, ou era luz, ou era gás, ou era alimentação, antes de entrar pro banco, né? E quando eu entrei pro banco, consegui quitar todas as dívidas, graças a Deus. E tudo em dia, porém, não tinha muita coisa em casa. Não tinha televisão, né? Muita gente não sabia, não tinha guarda-roupa, né? Não tinha muita coisa em casa. As roupas ficavam dentro de caixa, de papelão. Sim, aí sim. Trabalhando em banco. Exato, trabalhando no banco, só que eu fiquei meu primeiro ano de Itaú, né? Meu primeiro ano de Itaú foi só pagando dívida. Um ano só pagando dívida, limpando o nome, pagando dívida, para poder respirar, para poder começar a viver. Foi um ano sobrevivendo. Aí ele me deu uma TV de presente. Pô, que legal, cara. Chegou lá em casa, meu chefe foi me visitar, né, quando nasceu meu segundo filho. Ele foi lá com a esposa visitar, aí levaram uma roupinha, né, pro bebê e tudo mais. E no final ele me chamou para ir lá no carro dele. Aí quando ele abriu a mala do carro, aí tinha lá a caixa enorme, a televisão. Pô, que legal. Aí ele falou, cara, foi alguém que mandou te entregar aqui de presente essa TV. E isso, como que a pessoa sabia que eu precisava de uma TV? Mandaram te entregar aí. Aí depois de anos eu descobri, nem foi ele que me contou, fui descobrindo através de um, de outro, tentando chegar, dei uma de detetive, descobri que foi ele que me presenteou. E foi ele mesmo. Ele que me ajudou com a educação financeira. Né? Foi ele que eu comecei a investir, guardar meu dinheiro, né, entender como é que funcionava. Porque quando eu entrei para o Itaú, o cargo que eu tinha não era um cargo que você mexia diretamente com gestão de finanças. Sim. Eu fazia um cargo operacional.
né? Então, o que eu fazia? Aplicações, resgates, ligava com o cliente para falar sobre um vencimento, uma coisa ou outra, um cargo bem operacional, né? Então, não tratava cuidando das finanças dos clientes, né? Depois que eu comecei a fazer isso, ter esse contato com os clientes, fazer essa função. Mas antes não. Então, antes ele foi me preparando para isso, me ensinando como é que funcionava, meu chefe também, as outras pessoas. Aí eu comecei a guardar dinheiro, comecei a utilizar, comecei a investir. E, Né, pra... e qual foi a primeira coisa que você precisou fazer, mestre? O primeiro passo que você precisou dar para poder organizar a sua vida financeira? Admitir que eu tinha uma vida financeira bagunçada. Eu não admitia. Então, o primeiro passo foi admitir. Enquanto você não conhece que a sua vida está uma bagunça, você não consegue admitir. Igual, por exemplo, você está com a casa bagunçada. Sua casa está suja. Aí você fala, não tá tão bagunçada assim. Ela tá suja. Vai acumulando, né? Você não olha para ela e percebe, caramba, essa casa tá um lixo. Enquanto você não admite isso, não, tá suja, tá ruim. Você não consegue tomar uma atitude. Que você acha que tá bom, do jeito que tá. Entendeu? Assim, o mais ou menos. O mais ou menos tá bom. Acaba acumulando a sujeira, né? Eu tô com dívidas daqui, mas daqui a pouco eu recebo uma participação de lucro, eu vou pagando aos pouquinhos. Recebo uma outra, faço isso. Só que não faz nada, você acaba gastando. Exatamente. Então, o primeiro passo foi admitir que estava uma bagunça minha vida financeira, tudo. Aí depois que eu admiti isso, aí eu consegui dar os próximos passos. Foi começar a me organizar. Porque eu não tinha noção de para onde estava indo meu dinheiro. Então aí foi onde esse meu amigo me ajudou. Cara, você tem que identificar o que você está fazendo com o seu dinheiro. Começa a listar. Eu comecei a listar. Aí eu estou gastando dinheiro com isso. Assim, minha esposa sempre teve essa consciência. Ela sempre listava, fazia as coisas. Eu que já era mais por conta de traumas do passado, de não ter tantas coisas na minha infância, né, que eu queria ter, podia ter por conta de falta de recursos. Aí cheguei lá, tem dinheiro, pode falar. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui rapidinho. Você acredita que uma planilha de gestão financeira ajudaria alguém a organizar a sua grana? Vamos supor, na planilha tem ali o que a pessoa gasta, quanto a pessoa ganha, dá para colocar ali tudo certinho ali, exemplo, meu aluguel é tanto, as minhas despesas com isso é tanto. Você acha que isso ajudaria alguém a organizar as suas finanças? Cara, não só ajudaria, como isso é necessário, tá? Isso aí já não é algo nem... Eu tô pensando em fazer um negócio aqui. O que você acha? Tô pensando em... A pessoa que adquirir o mapa do Tesouro, eu tô pensando em dar a minha planilha de gestão financeira. O que você acha? Oxe. Tô pensando em fazer isso pra galera que tá aqui assistindo. Eu acho que eu vou fazer isso. Então... e a planilha eu conheço. Detalhe, foi ele... Mas a planilha eu conheço. Foi esse cara aqui que montou, que ajudou a montar a planilha. Então, você imagina... Você tem uma planilha de gestão financeira e só o que você precisa fazer é adquirir o mapa do Tesouro. Então, você vai pegar o mapa do Tesouro e vai adquirir 0,800 a planilha de gestão financeira. Só que a galera tem que deixar o like. Então, deixa seu like aqui. Para você que não é inscrito, para você que veio aqui pelo Felipe, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que a gente fizer um vídeo, chega para você aqui. Então, mestre, vou fazer o seguinte. Até o final desse vídeo aqui, a gente vê... eu vou ver se vou liberar essa... vou fazer o seguinte, é o Felipe que vai decidir. No final aqui do nosso bate-papo, é o Felipe que vai decidir. Não, William, a galera merece. Vai, não, William. Não dá nada não. É o Felipe que vai decidir. Então vamos embora. Mas aí deixa o seu like. No final, o Felipe que vai decidir. Não vai ser eu não, tá nas mãos dele. Deixa o like aí. Vamos lá, mestre. Então, E depois disso, mestre? Depois disso, assim... comecei a identificar, né? Planilhar... organizar as coisas, identificar para onde estava indo o meu dinheiro. Comecei a perceber que estava gastando muito dinheiro de forma inútil ali. Aí comecei a organização. Começamos a organizar. Aí eu comecei a me qualificar mais, tirei outra certificação,
né, outras certificações ali no mercado financeiro, para poder chegar a patamares maiores ali dentro do que estava buscando. E comecei a dar aulas, eu sempre gostei de ensinar, né, e comecei a dar aulas de certificações. Comecei a trabalhar com aulas particulares ali, aí depois criei o projeto social, onde eu comecei a dar aula gratuita também, que foi algo que Deus colocou no meu coração, foi ali que a música ficou de lado, né? Aí a música passou a ser só um dom que Deus tinha me dado, que era para devolver para Ele, né? Acabei deixando a música como um talento, né? E deixei o talento de lado e deixei a música somente como um dom. Nada contra quem viva de música, né? Isso ali foi algo que Deus falou no meu coração, no particular. Ali, né, a gente tem a questão de dons e talentos, né? Eu já conversei com o William sobre isso, né? A diferença ali de dons e talentos que eu entendo. Dom é algo que Deus te deu para devolver para Ele, algo que funciona o quê? Na vertical. O dom, Deus te deu aquele dom para você devolvê-lo. E o talento é algo que Deus também te deu, só que para você servir os outros. Muito bom. E eu percebi que a música, tocar, era um dom que Deus tinha me dado para devolvê-lo. Ou seja, você vai tocar para mim, você vai cantar para mim. Mas Deus tinha me dado o talento o quê? De ensinar. Entendeu? Então eu parei de fazer serviços tocando e cantando em casamentos, em outros lugares, parei de cobrar, né? E parei de dar as aulas de música ali também, e ajudei muita gente com música, mas não cobrava mais. E a mesma coisa trouxe para o mercado financeiro, né? Eu falei, poxa, é uma fonte de renda aqui que eu tenho, eu posso fazer extra dando aula de certificação, mas eu quero ir além, quero ajudar as pessoas. Tem pessoas que não sabem, né, como sair do fundo do poço, não tem uma saída ali, uma rota, e eu criei um projeto social. Aí eu comecei a dar aula de certificações gratuitas, né? O projeto ficou ali existindo durante 2 anos, né? Hoje ele parou, mas eu pretendo voltar com o projeto futuramente. A gente vai voltar com um projeto social, e ali, graças a Deus, consegui pessoas a entrarem para o mercado financeiro através desse projeto. Foi muito bom, a sensação de você conseguir ver a pessoa, né, saindo de uma situação que você se encontrava, né, e a vida mudando ali, as coisas acontecendo, é muito boa, é muito boa. E aí eu fui me certificando, né, meu ticket foi ficando mais valorizado no mercado financeiro, comecei a ter o poder de negociação, né, por conta das habilidades que eu fui adquirindo, até que surgiu a proposta da instituição que eu me encontro hoje, que é o Bradesco, né, que abriu as portas para mim. E junto com a oportunidade do Bradesco, né, veio a mudança de estado também, o desafio. Porque você estava, vamos lá, no Ion, eu lembro, você trabalhava no Rio de Janeiro, no Botafogo. Isso, Botafogo. Aí, vamos supor, você fez a CPA 20, aí depois você foi para a CEA, não é isso? Isso. Aí o seu salário foi subindo. Aí você imagina, um cara que ganhava 400, depois foi para 1.700, aí depois o cara começou a ganhar 6.000. Aí você pensa, cara, estourei agora, vou organizar minha vida financeira, agora eu vou morrer aqui, vou ficar aqui. O Felipe não, o Felipe recebeu propostas, falou, cara, eu tô na minha zona de conforto, então vou receber, porque começou. Então, o importante aqui para você entender, o Felipe começou a se qualificar, se qualificando, as pessoas começaram a vir atrás dele. Então, a importância de você não tirar só uma certificação, não ficar ali preso, agora eu tenho isso aqui, eu vou ficar nisso aqui. Não, você vai se qualificando, você vai ali, de certa forma, se preparando para coisas que vão vir mais para frente. Aí, do Rio de Janeiro, você recebeu essa proposta para sair do Ion. Como é que foi para você, assim, ter que falar, cara, o Ion me entregou tudo e eu vou ver se isso aqui é melhor e vou partir para outro lugar. Como é que foi, mestre? Então, antes de pegar esse trecho aí, pegar o que você falou da zona de conforto. Sim. É o que acontece com muitas pessoas, né, em instituições financeiras hoje. Por quê? Você imagina a pessoa que está recebendo um salário de 1.000 e pouco, passa a receber 5.000 reais,
por mês ali. Uhum. 4, 5 mil. Poxa, se a pessoa já sobrevivia com 1.000 e pouco, imagine com 4 mil, 5 mil. E mais um ticket de 2 mil reais por mês. Nossa, ter custo com alimentação. Então, o que acontece? As pessoas acabam se acomodando naquilo. Fala, onde a coisa tá bom, poxa, eu recebia 1.000 e pouco, tô recebendo isso, já é suficiente, mas o ticket, mais a participação de lucro que eu tenho a cada 6 meses, eu recebo, é onde as pessoas estacionam. Não se qualificam mais, não tiram certificações, não procuram crescer. Então, as pessoas, muita gente estacionada hoje nas instituições por conta disso, que não querem crescer. Já se contentam com onde chegaram. Para mim já tá bom aqui. Eu recebo ali, só que o mercado ele é muito cíclico. Ele vai mudando Exatamente. Todo dia. E com o avanço da tecnologia, a gente vê isso acontecendo de forma mais intensa. O que você vê hoje de agência fechando, poxa, muitas agências que estão se fechando hoje por conta disso. Hoje você vai numa agência, você pode ver, a maioria das agências hoje você não mexe com dinheiro. Sim. Não, você quer mexer com dinheiro, você vai no caixa eletrônico. Antigamente você ia lá na boca do caixa, né? O famoso boca do caixa. Cara, hoje quase você não acha mais isso. Tem, quase isso, entendeu? Porque já está se extinguindo esse tipo de serviço. É o tal do autoatendimento, né? Então, hoje você faz tudo pelo celular, de casa. Entendeu? Quase você, então, as pessoas não estão evoluindo junto, estão ficando para trás. Se você não se qualifica, você vai ficando para trás. Imagina, se uma instituição financeira que é grande passa por esse problema, imagina para as pessoas que ganham salário mínimo, se não se qualificar, o tombo é muito maior, pô. Muito maior, muito maior. Muito maior. Então, eu fui me qualificando, sempre quis sair da zona de conforto, sempre quis sair da zona de conforto, até que surgiu a oportunidade, mas foi um desafio, porque eu escutava muito essa questão, né? Poxa, você está estabilizado aqui, né? Você já tem um salário, você tem certeza, você está indo para um desconhecido, e se não der certo, né? Você já estava 4 anos no Itaú ali, né? Você já está 4 anos aqui, então as pessoas já conhecem o teu bom serviço, você já tem confiança em você, os clientes já te conhecem. Então, poxa, você vai começar do zero numa cidade que você não conhece ninguém. Você tem certeza, vai levar toda a tua família. Mas eu encarei o desafio em prol do crescimento. Hoje estou muito feliz aqui em São Paulo, vivenciando coisas que eu acho que eu demoraria muito tempo para vivenciar, fazer coisas que acho que eu levaria muitos anos ainda para conseguir fazer. Estou conseguindo fazer mais reserva de emergência do que eu estava conseguindo antes. Meus investimentos aumentaram consideravelmente. Então, você acredita que uma mudança de ambiente, mestre? Estou perguntando para você, porque eu também passei por essa situação. Hoje em dia eu estou mais adaptado. Você acha que uma mudança de ambiente ajuda muito na evolução da pessoa? Nossa, muito. Muito. É claro que a primeira mudança é aqui. Sim. Porque se você não mudar aqui, não adianta você pode estar com mais empreendedores ali ao teu redor te trazendo, mas se tiver travado aqui, como eu fiquei muitos anos, enquanto eu não destravei aqui em relação a entender que a música era algo de segundo plano, não era para eu viver daquilo ali, as coisas não começaram a acontecer. Hoje que eu comecei a desbloquear isso, as coisas começaram a caminhar aos pouquinhos. Isso aí. Aí depois passei a ter uma educação financeira e as coisas melhoraram drasticamente. Porque o que adianta? Você foi para o Bradesco, automaticamente, a proposta provavelmente foi maior, de um salário maior. Agora, imagina se você fosse para esse salário maior sem educação financeira. Ia estar no mesmo patamar, as mesmas coisas, batendo cabeça, criando dívida. Cara, sensacional, sensacional. Mestre, a gente vai encaminhar para o final aqui agora. Que dica você daria para a pessoa
que o que eu mais recebo no meu Instagram, o que eu mais recebo da galera me perguntando é que a galera ganha pouco. Acredito que depois dessa sua história aqui não é possível que a galera não vai arrumar um jeito de fazer outra coisa. Eu ganho pouco, eu não tenho dinheiro para investir, como é que eu vou ter organização financeira? Qual o passo a passo você dá para essa pessoa, para ela sair da situação real dela hoje? E se dá para sair, qual dica que você dá para essa pessoa hoje que está ali achando que a vida acabou, que é só aquilo ali e pronto? Assim, tirando, assim, Deus em primeiro lugar, né? Sim, óbvio. Cadê da parte? Mas o primeiro passo, como eu te falei, é admitir primeiro, entender que de fato o problema existe e ele tem que ser encarado. E se você não admite que aquele problema existe, você nunca vai encará-lo. Verdade. Para você não existe problema, se não existe problema, eu vou colocar desculpa em todos os fatores. Eu vou dizer que desculpa poxa, tô falando isso porque eu fiz muito isso. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem uma condição de vida muito boa, muito Sim. confortável hoje. Minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos. E por muitos anos eu fiquei com aquele pensamento de caramba, minha irmã tem a condição tal, ele me ajuda. Poxa, vendo tudo que eu tô passando, e olha que ela já me ajudou muito. Poxa, ela achava que ela tinha que me ajuda, meu irmão, não sei o que, me dá uma ajuda. E eu passando por isso, e ela tá viajando, minha irmã é aquela pessoa que faz 4, 5 viagens ao ano, pra você ter ideia. Assim, porque ela já entendeu há muito tempo a questão do planejamento financeiro. Ela sempre teve essa questão, lá junto com meu cunhado. Então eu ficava assim, às vezes tem situação sem gás em casa, e você olha o status, está ela viajando em um lugar, outra em outro estado ali, e tu, caramba, ela lá, e poxa, podia estar me ajudando. E a gente começa a criar esses vilões, essas desculpas. Mas assim, a culpa não é da pessoa, é sua. Entendeu? Então, enquanto a gente não admite isso, a gente vai colocar a culpa em um e outro, é um parente que não te ajuda, é que as oportunidades não surgem para você, só surgem para os outros. É que, o cara que tá puxando o saco, que tá crescendo e você não tem oportunidade, e eu não sou assim, por isso que eu nunca cresço. E a gente vai colocando diversos vilões ali. E o problema nunca é com a gente. Então, o primeiro passo é esse, admitir. Entender Boa. que é você que tem que tomar uma atitude para mudar a sua vida e ninguém vai te ajudar com isso. Muito Entendeu? bom. É você. A segunda dica que eu dou aqui, cara, isso aí é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Não tenha parceiros, tenha aliados. Não tenha parceiros, tenha aliados junto com você. Minha esposa, ela foi uma aliada minha. Eu não falo que minha esposa é minha parceira. A gente fala, minha parceira. Não, aliada. Porque parcerias se rompem a todo momento. Alianças Sim. não. Alianças é para ser eterna. Pelo menos é o que a gente diz no altar. Sim. Então, se ela não tivesse tido esse feeling ali de me inscrever nesse concurso da Caixa Econômica, né, para poder fazer essa prova, ela já sabia que ela enxergou isso em mim, que eu tinha essa habilidade para. E olha que eu cheio de problema de finança, ela enxergou a habilidade de trabalhar com finança minha. Não sei onde ela enxergou isso. Né? Eu todo enrolado financeiramente. Não tem ideia. Então, tenha aliados junto com você, pessoas que acreditem no seu sonho e estão dispostos a pagar o preço ali junto com você. Isso é importantíssimo. Tenha aliados. Tá? Bom E demais. a outra é começar a identificar os pontos de melhoria ali, de erro. Aí já entra a parte da organização financeira. Eu acredito que esses são os 3 principais pontos ali. Tá? Identificar, admitir a fraqueza, admitir o erro, para você conseguir ter um ponto de partida. Tenha aliados junto com você, não parceiros. E em terceiro lugar, a organização, de identificação de pontos de melhoria ali. Aula. Senhoras e senhores, Felipe Lima. Cara, que aula, mestre. Cara, muito bom, cara. Essa parte aí do aliado, eu confesso que eu me arrepiei. Essa parte do aliado aí eu gostei muito. Gostei muito. Muito, muito mesmo.
Mestre, obrigado de verdade. É sempre um prazer. E, ó, eu acredito que o seu rosto vai aparecer outras vezes. Nós precisamos fazer a live sobre os princípios da renda fixa. Renda fixa não, da renda variável, da renda fixa. Inclusive, da renda fixa, eu vou colocar aqui no link da descrição para você assistir a aula, se você não assistiu. Uma baita aula que a gente teve aqui sobre princípios da renda fixa. Mestre, vamos lá, tá na tua mão. E não tem melhor momento do que esse, né? Momento de... exatamente. Daí, para a gente poder entrar nesse assunto, né? Por isso que eu quero aproveitar esse hype. A taxa está caindo. A taxa está caindo. O que a gente pode fazer? Tem muita oportunidade boa que vão surgir. Depois eu vou te falar em off, eu peguei alguns fundos imobiliários aí com os preços bons, cara. Depois eu vou te passar isso. Mestre, tá nas tuas mãos. O que você acha? Você acha que a galera merece receber a planilha 0800? O que você acha? Tá na tua mão, cara. Se falar que não... Eu acho que não é não. Eu acho que a galera merece, cara. Claro que ele merece. Cara. Se você falar que não é não, eu vou falar não. O Felipe falou que não é não. Então você acha que a galera merece? Não, merece. Com certeza merece. Então beleza. O Felipe falou então. Ó, segundo link da descrição, no primeiro link, vamos lá, recapitulando. No primeiro link da descrição tem a nossa aula sobre princípios da renda fixa. Eu vou colocar em primeiro aí para você não perder, para você conhecer um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, para você ter uma base ali. Foi uma aula bem básica, bem prática. E o Felipe tem essa didática boa, eu tenho certeza que você vai entender aquilo ali aquele bate-papo ali. Segundo link da descrição, o mapa do tesouro, com 60% de desconto, e o Felipe aí disponibilizou para você, ele deu esse aval aí para você também receber a nossa planilha de gestão financeira totalmente de graça. Então você adquirindo o mapa do tesouro, automaticamente você vai receber aí a planilha de gestão financeira. Mestre, obrigado mais uma vez, tá? A gente vai estar encerrando aqui. Eu te agradeço muito mesmo, é sempre uma honra ter você aqui. Aí, precisar, sabe que você tem aqui um aliado, hein? Poxa, desde muito tempo, né, cara? Pô, eu te chamo de mestre com o maior prazer, cara. Continuo aprendendo muito com você e é uma honra trazer você aqui para poder ensinar para a galera também. Obrigado, gente. Não se esquece aí de se inscrever aqui no canal para você que ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações. E, poxa, merece muito o seu like aqui. O Felipe deu essa aula, liberou para vocês a planilha de gestão financeira, então merece, não merece, mestre? Um like essa live aqui? Vamos lá, galera. Dá esse like aí. Dá esse joinha pra gente aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!